Entre todas as palavras que Jesus proferiu, algumas foram celebradas, outras confortaram, mas há palavras que ele disse que a igreja preferiu esquecer. Uma dessas está em Mateus 25. Uma parábola direta, escatológica, severa, uma advertência que deveria nos deixar de joelhos, mas que quase ninguém prega. Pregamos sobre amor, milagres e vitória, mas ignoramos a vigilância, o juízo e a separação. Falamos do noivo, mas esquecemos o azeite. Acolhemos as promessas, mas abandonamos os critérios. A parábola das 10 virgens e todas as outras que seguem em Mateus 25 foram varridas para baixo do tapete do emocionalismo evangélico. Porque Jesus não está falando com incrédulos, ele está falando com virgens, com pessoas que simbolicamente representam os que professam fé, mas metade delas fica de fora. Portas fechadas, gritos que não são ouvidos, e o mais terrível, um não vos conheço vindo da boca do próprio Cristo. Não é sobre quem pecou escandalosamente, é sobre quem não se preparou. Neste vídeo, vamos expor o coração da parábola mais ignorada de Jesus. Vamos desenterrar o peso de Mateus 25 e confrontar o estado espiritual de uma geração adormecida. Aqui não há espaço para conveniência. Aqui, ou há azeite, ou há trevas. Se você ainda acredita que basta ter uma lâmpada na mão para entrar nas bodas, este vídeo vai estremecer sua fé. Mas se você deseja ser contado entre os prudentes, permanecer cheio e ser achado fiel quando o noivo vier, assista até o fim. E esteja pronto, porque a meia-noite está chegando. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. E para quem gosta de aprofundar ainda mais sua experiência diária com Deus, apresentamos O Caminho da Santidade, um guia de 21 dias para um cristianismo sem cortes com Charles Spurgeon. Este não é apenas um livro, mas uma jornada transformadora para quem anseia por uma fé autêntica e profunda. Preparado para viver um cristianismo que realmente honra a Deus e transforma vidas? Link na descrição e no comentário fixado. Jesus começa Mateus 25 com uma imagem que parece, à primeira vista, segura. 10 virgens, todas aguardando o noivo, todas com lâmpadas nas mãos, todas com aparência de prontidão. Nenhuma delas está fora do grupo, nenhuma parece rebelde, nenhuma demonstra desvio. Mas Jesus, que não olha a aparência, já antecipa: 5 são prudentes e 5 são tolas. A primeira grande verdade dessa parábola é também a mais chocante. Nem todo mundo que parece pronto está. Não basta estar entre os que esperam. Não basta ter aparência de santidade. Não basta segurar uma lâmpada, se ela estiver vazia. As virgens representam pessoas dentro da comunidade da fé. Gente que sabe que o noivo vem. Que canta sobre isso. Que prega sobre isso. Que ensina sobre a volta de Cristo. Mas que no fundo não tem azeite suficiente para perseverar. O azeite, símbolo do Espírito Santo, da intimidade, da consagração, da vigilância secreta, está ausente. E o que resta? Uma fé morta, vazia, superficial. Uma lâmpada bonita, mas sem luz. O problema da geração atual não é falta de estrutura, é falta de substância. Temos igrejas organizadas, ministérios treinados, líderes carismáticos, mas muitos estão andando com lâmpadas secas, sem azeite, sem presença, sem quebrantamento. E o mais grave, elas só percebem isso quando já é tarde demais. Jesus está nos mostrando que a aparência de fé pode enganar os homens, mas nunca engana o noivo. Ele não se impressiona com nossas luzes artificiais. Ele não se move por barulho de cultos. Ele busca o perfume da entrega, o fogo da adoração verdadeira, o azeite escondido da vigilância no secreto. As 10 virgens têm muito em comum. Estão no mesmo lugar, esperam o mesmo noivo, dormem da mesma forma. Mas uma diferença muda tudo.
Algumas estavam preparadas para a demora. Outras só estavam preparadas para o evento, não para a espera. Aqui, Jesus revela o estado de uma geração imediatista. Gente que quer uma fé que funcione rápido, que prega sobre vitória, mas não suporta silêncio, que canta sobre o céu, mas não tem paciência para a meia-noite. E é na meia-noite que a verdade aparece. É quando o tempo passa, quando o cansaço chega, quando a espera testa os corações. E então, só quem tem azeite permanece de pé. O que define um verdadeiro cristão não é o quanto ele brilha em público, mas o quanto ele se abastece em secreto. É o quanto ele se mantém fiel, mesmo quando parece que o noivo está demorando demais. É o quanto ele se mantém puro, mesmo quando todos estão dormindo. É o quanto ele ainda tem reserva quando a rotina desgasta a fé. Charles Spurgeon disse: "A fé que falha foi uma fé falsa desde o início." E é exatamente isso que vemos aqui. 5 virgens possuíam uma fé verdadeira, perseverante, cheia de azeite. 5 tinham apenas forma, somente a casca da fé, somente a cultura religiosa. Mas o coração estava vazio. O alerta de Jesus é claro. Você pode andar entre os prudentes e ainda ser tolo. Você pode falar sobre o noivo e ainda não estar pronto para ele. Você pode ter uma lâmpada e, mesmo assim, ficar de fora. Essa é a parábola que muitos evitam pregar, porque ela denuncia a igreja por dentro. Ela não fala do ímpio. Ela fala da noiva. Ela fala da parte da noiva que não tem óleo. Ela fala da metade que será deixada para trás. E a pergunta que ela nos obriga a fazer é simples e mortal. Você tem azeite? Não aparência, não emoção, não tradição, mas azeite, presença, vigilância, fé que suporta a escuridão e brilha quando o mundo dorme. Porque o noivo está vindo e só haverá uma porta, só haverá uma chance e só entrarão os que estiverem prontos. Jesus é intencional em tudo o que diz. Quando ele afirma que o noivo tardou e que à meia-noite ouviu-se um clamor, não está apenas descrevendo um cenário, está profetizando uma realidade espiritual. Porque é sempre na meia-noite que a verdade aparece. A meia-noite representa o tempo mais escuro, o ponto em que toda a expectativa humana já foi vencida pela espera. É o momento em que a esperança de muitos já dorme. E é exatamente ali, na escuridão mais densa, que o noivo chega. E então, o grito ecoa: "Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro." Mas esse grito não serve para animar, ele serve para dividir, porque quando o clamor soa, não há mais tempo para se preparar. É ali que se revela quem viveu com reserva e quem viveu por aparência. As 5 virgens prudentes se levantam, ajustam suas lâmpadas e as mantêm acesas. As tolas, porém, entram em desespero e fazem a pergunta mais reveladora de toda a parábola: "Dai-nos do vosso azeite." Essa frase é uma confissão, uma admissão tardia de que elas estavam vazias. E agora tentam tomar de quem viveu o que elas apenas fingiram viver. Mas o azeite não se empresta. Intimidade não se transfere. Consagração não se copia. O que você não construiu em silêncio, ninguém poderá te entregar no último instante. A meia-noite é um divisor de águas. É quando as palavras cessam. É quando os títulos não valem. É quando o ministério, a posição, os dons, os seguidores, tudo isso perde valor. E o que conta é: você tem azeite ou não? O Espírito Santo não é algo que se acumula por influência. Ele é a resposta à fome diária. É o resultado de uma vida que queimou em secreto, que foi abastecida não por likes, mas por lágrimas. E essa é a tragédia das tolas. Elas sabiam que o noivo viria, mas viveram como se ele não viesse hoje. Elas conheciam o discurso, mas negligenciaram a prática. Elas tinham tudo, menos o essencial. E aqui está o peso dessa palavra. Estamos vivendo a meia-noite espiritual. O clamor já começou a soar. O mundo está em colapso.
A fé de muitos já se apagou. E os que ainda estão de pé estão sendo testados. A pergunta de Mateus 25 volta a nos confrontar. Você está pronto para ser acordado no meio da noite? Você tem azeite suficiente para suportar o silêncio de Deus? Você tem fogo interior para quando tudo ao redor escurecer? Charles Spurgeon disse: a fidelidade não é provada no dia da festa, mas na noite da espera. E Jesus sabia disso. Por isso, ele avisou que o noivo viria quando ninguém mais estivesse esperando. Não espere o tempo da pressão para tentar se encher. Não espere a porta se mover para tentar orar. Não espere o grito da meia-noite para tentar viver o que você deveria estar vivendo agora. Porque o azeite é acumulado antes da necessidade. É gerado enquanto todos dormem. É mantido quando ninguém está olhando. É reservado quando o coração quer desistir, mas decide adorar. A meia-noite é o palco do remanescente. É quando os falsos desaparecem. É quando os vazios correm. É quando os prudentes se levantam firmes, silenciosos, mas cheios. E quando o noivo vier, e ele virá, não haverá mais tempo para se explicar. Não haverá mais pregação. Não haverá mais alerta. Não haverá mais segunda chance. A porta se abrirá, e apenas os que têm azeite entrarão. A cena é uma das mais angustiantes de toda a Escritura. As virgens tolas percebem o vazio. Saem correndo, desesperadas, tentando comprar azeite. Tentam, tardiamente, recuperar o que ignoraram durante toda a jornada. E quando retornam, a porta está fechada. Não é uma metáfora suave, é uma sentença. Jesus está nos dizendo que haverá um tempo em que será tarde demais. O texto é claro. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25:10. Fechou-se. Não entreaberta. Não com possibilidade de apelo. Não com um espera só mais um pouco. Fechou-se. E então vem o clamor mais triste que pode sair de lábios religiosos. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. É o pedido mais tardio da história. É a súplica de quem reconhece o erro, mas tarde demais. É o choro de quem confiou na própria aparência e ignorou a urgência da preparação. E a resposta de Jesus é cortante como espada. Em verdade vos digo que não vos conheço. Essas palavras não são direcionadas a incrédulos. Não são para os que zombaram da fé. São para virgens, para pessoas que se julgavam parte da noiva, mas que viveram sem azeite, sem profundidade, sem vigilância. Jesus está dizendo: você pode até ter falado em meu nome, mas eu não tive relacionamento com você. Você me esperava, mas não me conhecia. Aqui cai por terra toda religiosidade superficial, toda cultura evangélica baseada em eventos, toda fé sem intimidade, porque o reino não se abre para os que apenas ouviram sobre o noivo, mas para os que andaram com ele no escuro. Spurgeon declarou: a única fé que salva é aquela que vive diariamente na presença de Deus, mesmo quando o mundo inteiro está em silêncio. E é justamente isso que faltava às tolas. Elas esperavam a chegada, mas não buscavam a presença. Tinham expectativas, mas não comunhão. Tinham palavras, mas não coração. O que essa parábola nos mostra com brutal clareza é que há uma linha invisível que separa o tempo da misericórdia do tempo do juízo. E quando a porta se fecha, não há clamor que abra. Não há argumento que convença. Não há tradição que substitua a verdade. Muitos naquele dia baterão do lado de fora, dizendo: mas eu fui à igreja, eu cantei, preguei, servi. E ouvirão o mesmo: não vos conheço. Porque o azeite não é substituído por atividade. A lâmpada não é sustentada por reputação. O convite não é garantido pela multidão ao redor. É um relacionamento pessoal, íntimo, diário, real. Essa porta é símbolo do fim. E também é símbolo da nossa urgência. Hoje, ela ainda está aberta. Hoje,
O clamor ainda pode ser ouvido. Hoje, o azeite ainda pode ser buscado. Mas chegará um momento, e esse momento será real, em que ela se fechará. E os que trataram a fé como algo secundário ficarão do lado de fora. Por isso, Jesus não termina essa parábola com consolo. Ele termina com um comando. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25:13. Não é um conselho, é uma ordem. Vigie. Mantenha sua lâmpada cheia. Mantenha seu coração ardendo. Mantenha seus olhos atentos, porque a porta se fechará, e só os que têm azeite entrarão. Logo após a parábola das 10 virgens, Jesus continua com outra imagem profunda e igualmente ignorada, a dos servos que receberam talentos. Aqui, o cenário muda, mas a mensagem é a mesma. Estar perto do Senhor não é o mesmo que ser fiel a Ele. Um homem, prestes a partir, confia seus bens a 3 servos. Cada um recebe conforme sua capacidade. 2 deles multiplicam o que receberam. O terceiro, no entanto, cava um buraco e esconde o talento. Ele não rouba, não desperdiça, apenas enterra. E quando o Senhor retorna, o servo aparece confiante. Entrega de volta o talento intacto, aparentemente fiel, aparentemente cuidadoso. Mas então, vem a sentença que corta a alma. Servo mau e negligente, devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Tira-lhe, pois, o talento, e lançai-o nas trevas exteriores. Mateus 25, 26, 30. Esse é o choque. O servo que achava que estava certo, estava completamente errado. Ele representa milhares de pessoas que confundem neutralidade com fidelidade, que pensam que, por não fazerem nada de errado, estão agradando a Deus, que se contentam em manter o que receberam, mas nunca multiplicam, nunca servem, nunca se movem com temor. Esse servo é o retrato da omissão religiosa. É aquele que diz: pelo menos eu não pequei. Pelo menos não perdi o talento. Mas Deus não nos chamou para enterrar. Ele nos chamou para frutificar. O erro do servo não foi agir contra o Senhor, mas sim não agir por ele. E isso é suficiente para ser chamado de mau e negligente, porque no reino, a passividade é pecado. Muitos cristãos vivem assim, têm conhecimento, mas não usam, têm dons, mas não servem, têm oportunidades, mas enterram tudo debaixo da terra do medo, da preguiça ou da indiferença. E o pior, acham que isso é prudência. Acham que estão guardando sua fé. Acham que basta não fazer o mal. Mas Jesus ensina que não fazer o bem, quando se pode, também é mal. Spurgeon disse: não fazer nada por Cristo é rejeitá-lo ativamente. E é isso que vemos aqui. O servo achava que seria elogiado pela sua cautela, mas foi julgado pela sua omissão, porque fidelidade não é neutralidade, é movimento, é obediência, é zelo. Jesus mostra que haverá uma prestação de contas, e que todos teremos que responder o que fizemos com o que recebemos. Não se trata da quantidade, mas da fidelidade. O Senhor não exige que o servo do talento único devolva 5, mas ele espera que haja movimento, esforço, vontade de servir. O servo infiel escolheu o caminho da covardia, e sua desculpa revela seu coração. Eu tive medo. Medo do Senhor, medo de falhar, medo de arriscar. Mas o temor verdadeiro nos leva à obediência, não à paralisia. Quem teme o Senhor, obedece. Quem o ama, serve. Quem o conhece, frutifica. E o fim dessa parábola é semelhante à anterior: exclusão, trevas exteriores, choro e ranger de dentes. É Jesus dizendo mais uma vez: não basta parecer servo, é preciso agir como tal. Não basta não errar, é preciso obedecer com zelo. Essa é a parte da Bíblia que não cabe nos sermões modernos, a parte que exige responsabilidade, que denuncia a omissão, que confronta a inércia, porque o Evangelho não é apenas boas novas para os perdidos, é juízo para os negligentes. E o servo que escondeu o talento foi lançado para fora da casa.
não por ter feito o mal, mas por não ter feito o bem. E você? Está enterrando o que recebeu? Está se escondendo atrás de desculpas? Ou está multiplicando, servindo, sendo fiel, mesmo que ninguém veja? Porque quando o Senhor voltar, Ele não perguntará o quanto você guardou, mas o quanto você frutificou. Mateus 25 termina com um juízo, não figurado, mas escatológico. Jesus, o Cordeiro, se apresenta como Rei. Ele se assenta em seu trono de glória, e todas as nações são reunidas diante dele. Mas naquele dia não haverá mais mistura, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Mateus 25:32. Essa é uma das cenas mais solenes das Escrituras, um tribunal eterno e uma separação definitiva. Não se trata mais de aparência, não é mais tempo de arrependimento, não é mais fase de ensaio. É o juízo final. Jesus separa o rebanho. Coloca as ovelhas à direita, os benditos do Pai, e os bodes à esquerda, os que serão lançados fora. O que define essa separação? As obras que revelam o coração. O texto é claro. Tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me acolhestes. Mateus 25:35. Jesus não está apresentando um sistema de salvação pelas obras. Ele está mostrando que as obras confirmam a fé verdadeira. Elas são o fruto visível do azeite invisível. As ovelhas não sabiam que estavam servindo a Cristo. Elas serviam porque era sua natureza. Elas amavam porque haviam sido transformadas. Elas socorriam porque carregavam o coração do pastor. Já os bodes também se achavam parte do rebanho. Também diziam Senhor. Também conheciam a linguagem da religião. Mas suas obras os traíam. Sua omissão os condenava. Jesus não está separando bons de maus. Está separando verdadeiros de falsos. Transformados de informados. Filhos de simpatizantes. O mais assustador é que os bodes também ficam surpresos. Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, e não te servimos? Mateus 25:44. Eles não sabiam, eles não perceberam. Viviam tão centrados em si que Cristo passou despercebido. Estava no necessitado, no preso, no faminto. E eles o ignoraram. Spurgeon disse: a maior prova de uma alma regenerada é sua incapacidade de ignorar Cristo nos outros. E foi exatamente isso que condenou os bodes, sua indiferença. Eles não se rebelaram contra Cristo, apenas o ignoraram no irmão. Não blasfemaram contra o Evangelho, apenas o negligenciaram em silêncio. A separação entre ovelhas e bodes não acontece no culto. Não é revelada no Instagram. Não é percebida em rodas de conversa. Ela será exposta no trono branco, onde não há mais fingimento. E ali, cada um será julgado, não apenas pelo que disse, mas pelo que fez e pelo que deixou de fazer. O mais sério é que a decisão é irrevogável. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus 25:46. É o fim. Não há mais argumentos. Não há mais segundas chances. Não há mais misericórdia. A parábola das ovelhas e dos bodes fecha Mateus 25 com um golpe na alma de qualquer um que leva o Evangelho a sério. Porque ela revela que estar entre o rebanho não é o mesmo que pertencer a ele. Você pode estar no meio e ainda assim ser separado. Você pode ter convívio e não ter comunhão. Você pode ser conhecido pelos homens, mas não ser conhecido pelo pastor. Jesus não está interessado em aparência. Ele está olhando o coração que serve quando ninguém vê, que ama quando ninguém exige, que doa quando ninguém aplaude. A separação vai acontecer. O rei vai se assentar e as fileiras serão formadas. Que você esteja do lado das ovelhas. Não porque você é perfeito, mas porque foi transformado. Não porque tem fama, mas porque tem frutos. Porque naquele dia só permanecerá quem já pertencia. Talvez o aspecto mais assustador de Mateus 25 não esteja apenas no juízo, mas na surpresa dos julgados.
As virgens tolas pensavam que seriam recebidas. O servo infiel acreditava que estava agindo com responsabilidade. Os bodes estavam convictos de que tinham feito o suficiente. E todos, sem exceção, foram apanhados pela ignorância que condena. Senhor, Senhor, abre-nos. Senhor, eu guardei teu talento. Senhor, quando foi que não te servimos? Essa ignorância não é inocência. Ela é o resultado de uma fé adormecida, de uma vida baseada em aparência, cultura cristã, rotina religiosa, mas sem a presença viva de Cristo. Gente que sabe tudo sobre Deus, mas não o conhece. Estamos diante de uma geração que decorou versículos, mas não carrega azeite, que serve por costume, mas não por quebrantamento, que aprendeu a falar a linguagem da igreja, mas perdeu a intimidade com o noivo. E é por isso que Mateus 25 é tão ignorado, porque ele não confronta o mundo, ele confronta a igreja, ele separa o corpo da casca, o som da substância, a reputação da realidade. Jesus está dizendo: você pode estar entre os que esperam, entre os que servem, entre os que se reúnem, e ainda assim estar perdido, sem saber. É a mesma realidade de Mateus 7, onde muitos dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, fizemos milagres. E ouvirão: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Spurgeon comentou: nada é mais trágico do que viver convencido de que se é salvo e descobrir no juízo que nunca nasceu de novo. Essa é a ignorância que condena. Não é falta de informação, é falta de transformação. A tragédia dos bodes não foi falta de doutrina, foi falta de prática. A tragédia do servo infiel não foi falta de fé, foi fé morta. A tragédia das virgens tolas não foi falta de expectativa, foi ausência de vigilância. E tudo isso aponta para um só problema: cristãos que acham que estão salvos, mas nunca se encontraram verdadeiramente com Cristo. Eles sabem o que é igreja, sabem como se portar, sabem como falar, mas não têm o azeite, não têm fruto, não têm obras de amor, não têm temor santo. A ignorância que condena nasce de uma espiritualidade que se alimenta de eventos, mas não do altar secreto, de um discipulado que busca reconhecimento, mas não renúncia, de uma fé que ouve a palavra, mas não a pratica. E o mais doloroso, eles só percebem que estão perdidos, quando já é tarde demais. É por isso que Jesus diz: vigiai, pois. Vigiai, porque o auto-engano é real. Vigiai, porque o coração é enganoso. Vigiai, porque nem todo sentimento de segurança vem do Espírito. Vigiai, porque muitos estão vivendo uma fé sem cruz, sem fogo, sem verdade. Essa palavra é urgente, porque talvez você esteja entre os que acham que estão seguros, mas não estão. Talvez você se veja como virgem prudente, como servo fiel, como ovelha, mas suas obras te denunciam, sua omissão grita, sua frieza clama contra você. Não espere a surpresa da porta fechada. Não espere a decepção do não vos conheço. Não espere o momento em que não haverá mais tempo de mudar. Hoje, ainda há tempo. Hoje, você pode cair de joelhos e pedir azeite. Pode clamar por discernimento, pode examinar sua fé, pode reconhecer sua ignorância e pedir que ela se transforme em quebrantamento. Porque o maior milagre não é operar sinais, é ter um coração conhecido por Deus. E esse coração só nasce quando a verdade te confronta. E você escolhe mudar. Mateus 25 não termina em esperança. Não termina com festa. Não termina com multidões entrando no reino. Ele termina com separação, com exclusão, com juízo. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. Não há meio termo, não há zona neutra, não há um quase salvo. Há apenas dois destinos e uma única porta. Jesus encerra o capítulo com uma mensagem que rasga todas as ilusões. No final, só haverá dois grupos: os que entraram e os que ficaram de fora. E o critério não será aparência, não será emoção,
Não será performance. Será. Você tinha azeite? Você foi fiel? Você serviu? Você conheceu o noivo? Mateus 25 é o último grito de alerta antes da cruz. Jesus está preparando seus discípulos para o que virá e está, ao mesmo tempo, profetizando sobre o fim de todas as coisas. A parábola das virgens nos ensina sobre preparo secreto, a dos talentos sobre responsabilidade espiritual, a das ovelhas e dos bodes sobre frutos visíveis da fé. E todas convergem em uma só direção. O noivo está voltando, e quando ele vier, não haverá mais tempo. Talvez você tenha passado a vida toda dentro da igreja. Talvez tenha feito parte de ministérios, tenha servido, cantado, liderado, mas agora o Espírito está te confrontando com a pergunta mais importante da sua existência. Você está pronto? Não emocionalmente, não religiosamente, mas espiritualmente, verdadeiramente, pronto? Você carrega azeite ou apenas luz antiga de experiências passadas? Você frutifica ou apenas enterrou o que recebeu, esperando que fosse o suficiente? Você serve aos pequeninos como se estivesse servindo ao rei? Ou vive indiferente, acreditando que sua fé é algo apenas interno e privado? Mateus 25 nos tira da zona de conforto. Nos obriga a olhar no espelho e admitir: ou eu sou um discípulo cheio, ou estou entre os que serão deixados. Spurgeon disse: a linha entre o salvo e o perdido não passa pelas ruas do mundo, passa pelo meio da igreja. E esse capítulo é a prova viva disso. Não ignore esse chamado. Não se iluda com boas intenções. Não se esconda atrás da cultura evangélica. Não se conforme com uma fé morna, acomodada, superficial, porque a porta vai se fechar, o Senhor vai voltar e a separação vai acontecer. A única coisa que você pode decidir agora é de que lado estará. Hoje, a escolha ainda é sua. Você pode cair de joelhos e clamar por azeite. Pode pedir perdão pela negligência. Pode recomeçar. Pode se consagrar. Pode dizer: Senhor, eu quero estar entre os prudentes, entre os fiéis, entre os teus. Mas essa decisão ninguém pode tomar por você. Não é herdada, não é ensinada, não é comprada. É escolhida, com lágrimas, com fé, com verdade. Mateus 25 termina em silêncio. Porque no fim, não haverá mais pregação, não haverá mais alerta, não haverá mais escolha. Só haverá o Cordeiro, o trono e a eternidade. Escolha agora o lado da fidelidade. Escolha agora ser conhecido. Escolha agora a cruz, para depois receber a coroa. Porque o tempo está acabando e o noivo está à porta. Se essa mensagem te confrontou, se o Espírito Santo te expôs com as palavras de Mateus 25, e se você entendeu que aparência não salva, talento enterrado não agrada e religiosidade não abre portas, então este é o momento de decisão. Compartilhe este vídeo com alguém que está dormindo espiritualmente. Que essa palavra alcance os que ainda acham que estão seguros, mas nunca conheceram o noivo de verdade. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe. Aqui não pregamos conforto, pregamos verdade. E a verdade liberta. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que desperta os que ainda dormem. Adquira nossos e-books, estudos e devocionais que vão aprofundar sua vida com Deus. Link no primeiro comentário. Se possível, considere torne-se membro do canal, apoie esse ministério e receba acesso a conteúdos exclusivos, estudos aprofundados e materiais extras que não estão no canal. Comente agora abaixo: eu quero azeite, eu quero ser reconhecido pelo noivo. Vamos ver quem ainda está disposto a pagar o preço da vigilância.